Mais uma vez, estamos pedindo, agradecendo a sua audiência, a sua atenção, o carinho da sua atenção. Muito obrigada. Mais uma vez também lembramos que as nossas palestras gravadas vão ao ar às sextas-feiras, às 20 horas, através do nosso canal Centro Espírita Reencontro com o Mestre. E às quartas-feiras, ao vivo, também são gravadas e ficam no ar, para que cada um de nós assista quando for melhor, quando for mais oportuno. As nossas palestras todas seguem a análise, o estudo, às quartas-feiras do livro Palavras de Vida Eterna e às sextas-feiras o livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje então nós vamos falar a respeito do livro Caminho, Verdade e Vida, lição 57, e o título da lição é Dinheiro. E Emmanuel, a cada lição, a cada livro, nos traz uma referência evangélica. E nessa lição é a primeira epístola, primeira carta que Paulo mandou a Timóteo, no capítulo 6, versículo 10. E Paulo, então, relembra, cita uma frase dita por Jesus. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E, nessa cobiça, todos se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Como Jesus, Paulo também não diz que o dinheiro em si mesmo seja flagelo para a humanidade. E antes de continuarmos a nossa conversa, nós vamos pedir a Jesus e a Maria de Nazaré que nos envolva em muita luz, em muita proteção, nos iluminando, para que nós possamos apreender e apreender ao máximo todos os ensinamentos desta lição maravilhosa. E também pedir aos mentores a sustentação, para que além de aprender, nós possamos colocar em prática. Como sempre falamos, nós lembramos, ambos os livros, Palavra de Vida Eterna e Caminho, Verdade e Vida, foram ditados por Emmanuel e chegam até nós através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Continuando então, relembrando que nem Paulo, nem Jesus não disseram que o dinheiro seja um flagelo para nós, para a humanidade. Jesus falou muitas vezes, citou muitas vezes a respeito de dinheiro. Quantas vezes Jesus falou sobre o dinheiro? Muitas vezes. Nós vemos muitas vezes o mestre abordando o assunto e contribuindo sempre com seus ensinamentos para ampliar a nossa compreensão. E Jesus, como sempre, nos deixou muitos ensinamentos a respeito do dinheiro. O dinheiro foi um dos assuntos talvez mais abordados por Jesus em seus ensinamentos, embora o cunho financeiro de juros, de lucros, não fosse a finalidade, mas sim nos lembrar o bom uso ou o mau uso
do dinheiro. A censura, na realidade, era contra o amor excessivo e o apego ao dinheiro. Jesus, ao contrário do que todos pensam, do que as pessoas sempre pensaram, imaginaram, Jesus nunca sugeriu ou afirmou que o dinheiro fosse o mal. Não, ao contrário, Jesus nunca falou mal do dinheiro. E nos deixou valiosos ensinamentos de como utilizar o dinheiro de forma correta, com honestidade e sempre pensando em como ajudar ao próximo através dessa possibilidade que Deus nos oferece. O dinheiro, na realidade, é uma faca de dois gumes. Tanto ele pode levar a pessoa, o portador deste dom, dessa oportunidade, o dinheiro tanto pode levar o portador do dinheiro ao plano espiritual, como pode levar o que antes se dizia inferno. Depende do uso que cada um de nós vai fazer do dinheiro. Jesus, o nosso mestre querido, nos diz que através do dinheiro nós podemos servir a Deus ou a Mamon. E Mamon, na realidade, é o próprio dinheiro. Em Mateus 24, Mateus capítulo 6, versículo 24, Mateus nos diz que relembra esse ensinamento de Jesus e diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. E Jesus nunca disse a quem nós vamos amar ou a quem nós vamos odiar, depende de nós. Ou se dedicará a um ou desprezará o outro. E Jesus completa: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Utilizando exemplos envolvendo riqueza, Jesus nos transmitiu os princípios e os valores espirituais mais importantes através desses bens materiais, para que nós pudéssemos entender quão importante é a utilização dessas possibilidades que Deus nos oferece. Algumas pessoas têm em abundância, outros carecem deste bem material. Então, nos fica a meditação. Por que algumas pessoas têm tanto dinheiro e outras não? Será que essas pessoas, em outras vidas, não utilizaram mal essa possibilidade oferecida por Deus? Então, se hoje nós temos a chance de ter uma vida tranquila, de ter esse bem material, será que Deus não está nos oferecendo uma segunda chance de utilizar de maneira correta, sem egoísmo, nos possibilitando uma vida boa àqueles que nos cercam, mas também aproveitando para ajudar aqueles mais necessitados? Jesus foi provocado de várias maneiras a falar a respeito do dinheiro. Os judeus não gostavam de pagar esse tributo aos romanos e tentaram, através de uma questão capciosa, primeiro elogiaram muito Jesus, que ele era um mestre, que ele sabia tudo, e depois então fizeram essa pergunta, provocando Jesus: é lícito pagar esse tributo a César ou não? Porque eles não gostavam, eles não queriam pagar esse tributo, esse imposto aos romanos. Se Jesus dissesse que não, ele estaria se colocando contra os romanos, incitando o povo ainda mais a ir contra os romanos. Se Jesus dissesse sim, é lícito, então o povo talvez se voltasse contra ele. Então, Jesus simplesmente perguntou: me mostra essa moeda. Me mostra a moeda que vocês pagam esse tributo. Então eles mostraram a moeda.
E Jesus pergunta: de quem é esta efígie e essa inscrição que contém essa moeda? E é claro que eles disseram: é César. Em resposta a este povo que estava apresentando esta moeda e queria que Jesus caísse numa cilada, Jesus então diz: então, se a moeda é de César, dai a César o que é de César. Essa moeda é dele. E não se esqueçam de dar a Deus o que é de Deus. Tentando exemplificar, tentando ensinar aquele povo o respeito que devemos dar às convenções e à religião, à crença. O respeito que devemos dar ao que já está instituído. Se nós temos que pagar imposto, então vamos pagar o imposto. Se é isso que está constituído, se isso já está convencionado, então é o que nós devemos fazer. É o que nos cabe a nossa responsabilidade. Esse respeito que devemos ter às convenções. O tempo passa, já se passaram mais de 2000 anos, 2023 anos. E parece que as coisas não mudaram. Nós continuamos os mesmos, questionando o que nós pagamos, questionando os impostos, com as mesmas malícias, e cada um de nós procurando defender o nosso interesse próprio. Afastados da realidade do reino de Deus. Nós já falamos várias vezes, nada acontece que não seja a vontade de Deus, nosso Pai. Nada acontece que não seja a vontade desse Deus, desse nosso Pai justo e bom. Nós ainda vivemos num mundo de Césares, de pessoas que estão no comando. E nós sabemos ainda, e no entanto nós sabemos ainda muito pouco a respeito da realidade do reino de Deus. Nós sabemos ainda muito pouco, e voltamos a repetir, que nada acontece que não seja a vontade do nosso Pai. Esse texto de Mateus mostra Jesus vivendo num momento em que procuravam arrumar um pretexto para acusar Jesus e colocá-lo contra os humanos. Ainda hoje existem pessoas que querem nos provocar falando mal das instituições. Se existe uma instituição, nós é que colocamos lá. Se existem pessoas no comando, fomos nós que colocamos lá. Então, nós não podemos reclamar aquilo que nós mesmos instituímos. Nós não podemos reclamar aquilo que foi uma diretriz imposta por Deus. Se existem pessoas no comando e nós estamos insatisfeitos, será que não foi a vontade de Deus que colocou essas pessoas lá? Será que não foi a mão de Deus que nos guiou para que essas pessoas estivessem lá? Existem povos que estão sendo dominados por ditaduras e às vezes muito duras. Nós não queremos criticar e nós não queremos julgar. Mas talvez não exista um aprendizado desse povo. Será que nós todos já não passamos por isso? Nós não estamos querendo dizer que seja certo. Não estamos concordando. Mas talvez exista um motivo maior para que muitas coisas aconteçam. John Lennon já disse: há de chegar o tempo em que não vai mais existir fronteiras, não vão mais existir religiões, todos nós vamos pensar da mesma forma, todos nós vamos poder ir e vir com liberdade. Será que nós já não estamos, tudo o que acontece, será que não é um aprendizado para que a gente evolua e nos dirija cada vez mais a este mundo que Deus está promovendo, que Deus está preparando para cada um de nós? Esse mundo de regeneração. Não era isso talvez que John Lennon estivesse dizendo?
Jesus, em mais de 20 parábolas sobre esse tema tão relevante, nos falou a respeito da realidade em nossas vidas. Numa das mais bonitas parábolas, Jesus emprega, que muita gente talvez não tenha entendido, e a gente precisa, Jesus falava por metáforas, e a gente precisa ler, estudar, ler novamente para poder entender. O que Jesus estava falando, tentando nos dizer a respeito da dracma perdida, é que nenhum filho de Deus fica perdido. Muitas pessoas que talvez agora estejam passando por momentos difíceis, talvez seja essa dracma perdida que Jesus vai trazer para o seu convívio de Deus. Talvez faça parte desse aprendizado. Jesus, em outra parábola, diz que nunca vai haver nenhuma ovelha perdida, que Ele vai estar sempre nos protegendo. E essa dracma que essa senhora perdeu, e ela andou pela casa inteira procurando, não foi pelo simples motivo de ganância, de achar dinheiro, não. Jesus estava querendo dizer que enquanto houver alguém que esteja passando por um momento difícil, um filho de Deus precisando de ajuda, enquanto houver, Jesus vai procurar essa dracma e vai procurar essa ovelha. Nos movimentos dos templos, Jesus fala a respeito do óbolo da viúva. Essa senhora não pensou duas vezes. Ela ofereceu tudo o que ela tinha para oferecer ao templo. Quer dizer, Jesus fala que não devemos ter apego à matéria. Não devemos, se Deus nos oferece algo para o nosso bem-estar, para o conforto nosso da família, isso é provisório. Não vamos levar nada daqui. Então, devemos usufruir, sim, ter uma vida boa, se tivermos essa possibilidade material, devemos ter, sim, sem nenhum pudor, sem nenhum pensamento contra. Devemos ter boas roupas, perfumes, casa bonita, mas sempre lembrando que isso não é nosso, é usufruto. Então, usar da melhor maneira possível, sem apego, e procurar ajudar ao máximo as pessoas, todos aqueles que pudermos. E é o que ensina Jesus na parábola dos trabalhadores de última hora. Aqueles que vieram primeiro trabalhar na obra que Jesus convidou, ficaram ofendidos porque Jesus quis pagar a mesma coisa aqueles que chegaram por último. Jesus então reclamou, mas que egoísmo é esse? São todos iguais, são todos meus filhos. Aquele que vem primeiro, aquele que vem por último, é filho de Deus da mesma forma, é meu irmão. Então não devemos ter inveja, não devemos ter ciúme, igual o filho pródigo que o pai recolheu e depois o filho mais velho reclamou. São todos filhos do mesmo pai. E todos merecem uma oportunidade de ganhar bem, de estar bem. Se não for possível para essas pessoas, por que não ajudá-los? E Paulo nos esclarece mais uma vez que o dinheiro é realmente a raiz de muitos males. Nós vemos ainda agora uma pessoa que lutou a vida toda, um pai de família, trabalhou, nem teve tempo de ficar com a família, não teve tempo de ir ao cinema, um teatro, se divertir, trabalhou a vida inteira para que a família toda pudesse ter conforto, para que pudesse viver bem. Aí esta pessoa é chamada ao reino de Deus. E o que acontece com essa família? Briga, luta pela posse de coisas materiais. Então, o dinheiro muitas vezes é causa de desavença, inclusive em família. Nós nunca vamos ser julgados pela nossa situação financeira, nunca. Ao contrário, se nós temos uma situação financeira privilegiada, nós devemos agradecer a Deus, Ele que está nos proporcionando. Mas nós vamos ser julgados pelo mau uso que fizermos desses recursos materiais. É pela obsessão
que o orgulho e a ociosidade, que são dois fantasmas que nos cercam, que se instalam em nossa alma, é que essa obsessão de posse é que nos compele aos desvios, que nos desvia desta luz maravilhosa, aos quais somos convidados sempre por Jesus, que algum dia vamos atingir. Então, a ganância, esse poder, essa coisa de posse, é isso que nos desvia desta luz que Jesus nos oferece. O dinheiro que nos vem às mãos, pelos caminhos retos, pelo trabalho, pelo nosso esforço pessoal, pela herança que os nossos antepassados nos deixaram. Só a nossa consciência pode analisar, dentro da claridade divina, que uso que nós estamos fazendo desse dinheiro. É uma busca, é uma orientação sadia, é um conselho humanitário que devemos procurar. O que eu estou fazendo com esta matéria que eu ganhei, que eu consegui, que Deus me ofereceu? E com certeza, nós todos vamos responder a Jesus algum dia pelas diretrizes que dermos aos valores que nos foram destinados. Com certeza. Se hoje eu estou passando por algum problema financeiro, se eu estou passando por penúria, será que eu não estou aprendendo a valorizar algo que me foi dado antes e que eu não soube usar da maneira correta? Porque com certeza nós vamos sofrer as consequências se nós materializarmos essa força benéfica que é o dinheiro, que é a matéria, se nós materializarmos de maneira egoísta e se nós alimentarmos esse caminho da desigualdade. Porque se Deus nos oferece essa possibilidade de termos conforto, de dar conforto para a nossa família, de ter uma boa casa, e devemos usufruir mesmo, sem remorso, se Deus está nos oferecendo isso, talvez Ele esteja nos provando, nos testando, perguntando: de que maneira você está usando isso? Prejudicando alguém? Ou está tentando ajudar as pessoas? Eu te ofereci essa matéria para você ter um conforto, mas para que você possa oferecer esse conforto a quem precise também. Quantas pessoas eu estou ajudando, além da minha família, de maneira egoísta? Quantas pessoas usufruem comigo esta posse, esta matéria? Os grandes empresários, de qualquer maneira, estão fazendo a sua parte porque estão oferecendo emprego e oferecendo bons salários, oferecendo conforto. Então nós não devemos julgar nem aquele que tira e nem esse que tem dinheiro e pode oferecer essa possibilidade a muitas pessoas. Nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para pensar em nós próprios. O que eu estou fazendo com as possibilidades que Deus e Jesus me oferecem? Eu estou usando de maneira correta? É isto que essa lição quer nos ensinar. O dinheiro, como falamos no início, o dinheiro é uma faca de dois gumes. Depende de que lado nós queremos usar. Para o meu conforto, para o bem, ou de maneira egoísta, mesquinha, pensando só em mim, e juntar, sem pensar que algum dia isso vai ficar aqui. E quanto mais eu pensar em juntar, quanto mais egoisticamente eu pensar de maneira mesquinha, mais difícil para mim, por causa do meu apego, mais difícil para mim vai ser eu me soltar dessa matéria e seguir desse caminho de luz que Jesus nos oferece. Muito obrigada pela atenção. Que Jesus nos abençoe.
e que nós realmente pensemos de que maneira eu estou utilizando os benefícios, o dinheiro ou qualquer outro benefício que Deus e Jesus estão me oferecendo. Muito obrigada pela atenção. Que Jesus os abençoe e que realmente Maria de Nazaré estenda o seu manto azul sobre o nosso mundo, sobre este planeta, para que muito em breve nós já estejamos habitando um mundo de regeneração. Muito obrigada pela atenção. Até uma próxima vez, se Deus quiser. Que assim seja, graças a Deus.